Bom dia, este canal é o Era da Liberdade, eu sou Kátia Jara. Eu tenho esse canal há mais de 6 anos. Desculpa aí o barulho que eu tô aqui na minha clínica e essa área que é externa acaba tendo bastante barulho. Mas vamos lá, vou tentar falar aqui e tentem aí não se incomodar tanto com o barulho. Este canal tem a proposta de falar sobre autoconhecimento, expansão de consciência e principalmente sobre a manifestação aqui, neste tempo de transição. Estamos transicionando entre eras, entre terceira e quinta dimensão. Então a gente precisa aprender a manifestar a realidade agora condizente com a quinta dimensão. E este canal tem esta proposta da gente trazer aí bastante conhecimento e falar bastante sobre isso. Não tem intenção de monetizar, nem de ter muitos seguidores, mas você me ajuda muito se você der um like, se você se inscrever aí no meu canal. Me ajuda aí nisso que atinge mais pessoas. Eu sou de formação dentista, sou mãe, tenho uma empresa e quero aí agora compartilhar cada vez mais neste canal e falando de liberdade. Porque a liberdade é uma conquista interna, mas que se externaliza também na realidade que a gente manifesta. Eu sempre inicio as minhas transmissões fazendo a grande invocação. A grande invocação é a oração que nós devemos trazer aqui para este tempo de transição e decretando no tempo presente todas aquelas palavras que está na oração da grande invocação. Então vamos lá. Do ponto de luz na mente de Deus flui luz às mentes dos homens. A luz está na terra. Do ponto de amor no coração de Deus flui amor aos corações dos homens. O Cristo está na terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, o propósito guia as vontades dos homens. Propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos raça dos homens, cumpra-se o plano de amor e luz, e murada está a porta onde mora o mal. Os portais da luz estão abertos, os portais do amor, da verdade e da vida. A luz, o amor e o poder restabelecem o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Assim é, eu sou. Eu tenho esse canal há mais de 6 anos. Como eu disse, aí não tem interesse de monetizar, mas se você está aqui, eu peço que me acompanhe até o final, porque eu quero falar muito sobre liberdade. Este canal, eu coloquei esse nome há uns 3 anos, ele chamava Rede Neural Eu Sou, porque a proposta era de falar sobre o conhecimento e principalmente a consciência do Cristo, a consciência crística, que é a consciência do Eu Sou. Mas, há um tempo atrás, as minhas orientadoras espirituais, a minha orientadora direta e mestra Nada, ela me pediu para que eu trocasse o nome para Era da Liberdade. Eu prontamente atendi. Então, faz uns 3 anos que esse canal chama Era da Liberdade. E este tempo, aqui no Brasil, nós estamos sendo muito testados quanto a isso. E principalmente quanto à nossa consciência em estar realmente livre, porque a liberdade é um estado de consciência. Então nós precisamos aprender, ter conhecimento mesmo. A verdade liberta e a gente precisa ter esse conhecimento da verdade para termos mais liberdade de fato, liberdade em todos os aspectos da vida. Há muito tempo eu li um livro, o livro Adeus China. É um livro bem conhecido, baseado em fatos reais, que conta a história de um bailarino de muito talento que nasceu na China e na idade adulta ele pediu refúgio nos Estados Unidos. Então conta toda a história de dor, sofrimento, desde a infância dele até o início da vida dele na América. Eu lembro que quando eu comprei esse livro, eu estava numa viagem e eu vim lendo no voo e eu chorei muito, a ponto dos comissários de bordo virem perguntar para mim o que eu estava sentindo, se eu precisava de ajuda, porque é um livro que impacta muito, emociona muito e principalmente para a gente ter a clareza de como é duro viver sem liberdade ou viver num regime que te impede de ser de fato livre e o quanto isso traz sofrimento para as pessoas.
quando eu fiz a leitura daquele livro, há muitos anos, eu já era mãe, mas meus filhos eram bem pequenos, eu me lembro muito bem disso. Então eu vi o quanto ser livre é uma das coisas mais poderosas e melhores do mundo. E se a gente ter esta clareza, a gente vê que muitos líderes da humanidade, muitos mestres, muitos que estão nessa consciência, que eu chamo de consciência eu sou, foram grandes batalhadores pela liberdade, morreram pela liberdade. Temos aí exemplo de Gandhi, temos exemplo de Martin Luther King, temos exemplo do próprio Jesus, tantos discípulos que morreram em função de trazer a liberdade para nós, de falar sobre essa liberdade. E é sobre isso que eu quero trazer com mais ênfase aqui nesse canal, que a gente precisa aprender a manifestar essa liberdade, porque tudo o que existe aqui produz-se pela nossa própria mente. E aqueles que não querem a nossa liberdade aprisionam as nossas mentes, tornando-nos escravos dessa prisão aqui na terceira dimensão. É difícil a gente falar de liberdade estando aqui neste plano, uma vez que encarnados, a própria encarnação nos aprisiona. Afinal de contas, nós estamos num corpo físico, nosso espírito é bem mais livre que isso. Mas isso é uma escolha. A escolha, nós fizemos isso de estarmos aqui. E, portanto, a liberdade de escolher os caminhos que a gente quer traçar é a maior liberdade, o maior ensinamento crístico que a humanidade precisa ter. E nós precisamos informar as pessoas, a gente precisa passar conhecimento da consciência crística, porque Cristo não é uma pessoa. Sim, ele se manifestou através de Jesus, mas é uma consciência que todos nós podemos atingir. Atingindo essa consciência, nós vamos nos libertando também das prisões que nos encarceram aqui na terceira dimensão e vamos produzindo uma realidade mais condizente, com uma realidade mais justa, mais próspera, que é a realidade da quinta dimensão. E este tempo é o tempo de transição entre essas duas eras. Nós estamos aqui no Brasil sofrendo impactos e com uma possibilidade de termos aí um regime que não vai de acordo com a liberdade humana. Eles querem impor algumas coisas que vai contra os princípios crísticos, e a gente precisa entender isso e realmente ter ações para que isso não aconteça. Ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de impor ao outro suas regras, suas leis e a sua forma de pensar. Porém, a gente não está acostumado com pessoas autênticas, pessoas sem máscaras, pessoas que se mostram na sua verdade íntegra, e que se mostram como são. O nosso presidente, o senhor Jair Messias Bolsonaro, é uma dessas raras pessoas que se mostram sem máscaras. E isso assusta muito as pessoas, tá? Assusta muito as pessoas não estão acostumadas, as pessoas estão acostumadas a terem aquelas pessoas que são dissimuladas nos nossos governos, e esses realmente são os que tiveram sempre aqui aprisionando as nossas mentes. A gente não tem, a grande maioria aqui, as pessoas que estão na base da pirâmide, que a gente chama, são pessoas de índole boa. Então elas não conseguem conceber o mal na proporção que esses que sempre dominaram a humanidade têm a capacidade dessa maldade. A maldade que se verifica é a maldade que está na nossa humanidade. E essa humanidade é estampada no nosso presidente. Muitas pessoas não conseguem dimensionar ou não conseguem visualizar o mal simplesmente porque não tem no interior de si esses males e acabam vendo apenas as aparências. E nessa autenticidade, por exemplo, do presidente, muitos viram a sua humanidade e acham que isso é o mal. Pois eu afirmo a vocês que essas características ou essas imagens que foram exaustivamente manipuladas para que você visse e que despertou tanto ódio está dentro de você, em algum lugar. E por isso você se identifica ou você odeia, sente muita raiva, porque a gente só enxerga aquilo que está dentro de nós, tá? Então pode ter certeza, gente, se tem, mesmo aqueles que se identificam
com o presidente, que gostam dele, têm essas características dentro, e aqueles que odeiam têm em algum lugar um impacto muito forte, talvez de um trauma que ficou aí da infância, e pode pesquisar, porque aí tem alguma história guardada que precisa ser curada. Você vai encontrar o racismo, intolerância religiosa, a misoginia, ou uma raiva do pai, da mãe que ficou aí da infância, ou de alguma outra pessoa que fez mal durante a tua infância. Pode procurar, porque essas características são características humanas. Porém, aqueles que dominaram este planeta, que dominaram as mentes, que estão aqui há milênios, eles têm um mal muito maior e que não é concebido por nós, porque nós não conseguimos nem enxergar. E aquelas pessoas que começam a falar um pouquinho dessa pontinha do iceberg, dessa maldade tão grande, como aconteceu aí com a senhora Damares, que ela começou a falar um pouquinho sobre as crianças que são levadas do Brasil, e que é uma realidade que a gente precisa olhar para isso. Quando começam a mostrar um pouquinho, elas são sacrificadas, porque não se pode falar disso. Nós não temos condição ainda de enxergar essas maldades neste padrão, que não é da característica do ser humano. O ser humano é bom por natureza, mas nós temos aqui sim seres que dominam as nossas mentes, e nós temos que ir olhar para isso. Essa podridão que criam doenças, criam pobreza, que escravizam as nossas mentes, escravizam a humanidade, estão aqui com este propósito. Mas esse é o tempo de instalação da Era da Liberdade, nós precisamos trazer esses conhecimentos, nós precisamos falar disso. Eu sempre fui muito silenciosa com isso, porque os próprios mestres não querem que a gente fale desta forma, para não assustar as pessoas, mas chegou o tempo das pessoas entenderem, ou pelo menos começarem a perceber o quanto são controladas por esse sistema controlador que aprisionam as pessoas aqui na terceira dimensão. Nós estamos iniciando a Era da Liberdade e precisamos trazer conhecimento. Nós temos que ter pelo menos 51% dessa consciência transformada dentro de nós, a consciência da regeneração, e aí externamente essa realidade começa a se manifestar. Nós precisamos informar as pessoas, nós precisamos trazer conhecimento. O conhecimento liberta. O próprio presidente Bolsonaro vivia falando, por falta de conhecimento o meu povo pereceu. Nós precisamos entender quem somos, a grandiosidade da nossa essência, aquilo que realmente nós somos, para poder nos libertar destas escravidão que estamos submetidos, e que sim, tem pessoas que dominam este plano, e nós precisamos nos libertar. Nossa consciência precisa entender que através da nossa mente nós realizamos a realidade externa, que nós não podemos ficar presos a este holograma, que é uma mentira, que é uma ilusão, e nós precisamos nos libertar dessa ilusão. Nós precisamos nos libertar. É tempo de instituir essa Era da Liberdade. Nossos mestres vieram aqui para ensinar a gente a ter essa condição de nos libertarmos, e chegou o tempo da Era da Liberdade. Vamos juntos, gente, porque é hora da libertação da humanidade. Vamos com fé, com coragem, com discernimento, com pé no chão, sem loucuras, mas com gratidão, com amorosidade, fazendo as transformações primeiro em nós, porque não transformamos nada externo, a gente só transforma dentro de nós mesmos. Mas a partir do momento que transformamos dentro de nós, externamente a transformação ocorre também. É isso, gente. Era da Liberdade, chegou o tempo. Hoje é dia 16 de dezembro de 2022. Estamos batendo as portas da quinta dimensão. Gratidão por poder me expressar. Mestra Nada, Maria Madalena, que são as minhas mentoras espirituais, estão sempre comigo e estarão aqui trazendo, através desse canal, Era da Liberdade. Porque sim, chegou o tempo do esclarecimento e das verdades que libertam. Gratidão.